Enquanto o mundo da bola começava a voltar suas atenções para o início da Eurocopa e da Copa América, no último dia 11 de junho, uma situação para lá de polêmica quase passou desapercebida nas eliminatórias da CONCACAF para a Copa do Mundo de 2026. Na oportunidade, a seleção das Ilhas Caimã, que dias antes havia feito história ao conquistar sua primeira vitória em um jogo de eliminatória de Copa, simplesmente recusou viajar até Cuba para enfrentar a equipe local. E o motivo por trás dessa desistência seria o delicado conflito político que já existe há décadas entre o governo cubano e o norte-americano. No vídeo de hoje, o Gol de Canela traz mais detalhes sobre esse caso, que já é apontado por muitos como um dos mais polêmicos da Copa do Mundo de 2026. Confere só! No dia 11 de junho, estava marcado para acontecer no estádio Antônio Maceo, na cidade de Santiago de Cuba, um duelo entre Cuba e Ilhas Caimã, esse último um pequeno território ultramarino britânico localizado no Caribe. Seria a segunda rodada do Grupo A das eliminatórias da CONCACAF para a Copa do Mundo de 2026. Por ter perdido o primeiro jogo fora de casa por 3-1 para Honduras, Cuba precisava da vitória para não ficar na parte de baixo da tabela. Já os visitantes vinham de um resultado histórico, vitória em casa por 1-0 sobre Antigua e Barbuda. Foi a primeira vez em toda a sua trajetória que os caimanenses conseguiram vencer uma partida das eliminatórias. Até por conta dos dois cenários distintos, esse confronto tinha tudo para ser interessante para o grupo. No entanto, horas antes do jogo, foi confirmado uma informação de que a delegação das Ilhas Caimã resolveu não viajar até Cuba. Logo, foi declarado o WO por parte dos visitantes, o que resultou em uma vitória administrativa para Cuba por 3-0. Segundo informações de algumas agências internacionais, o motivo por trás dessa decisão radical seria o conflito que há décadas acontece entre o governo cubano e o norte-americano. Para quem não sabe, a seleção das Ilhas Caimã é hoje composta basicamente por atletas que jogam ou estudam nos Estados Unidos. Todos possuem uma espécie de visto especial para morarem no território norte-americano. Caso eles viajassem até Cuba, teriam o passaporte carimbado por esse país, e isso poderia resultar no cancelamento desse visto especial, ou seja, correriam um sério risco de serem impedidos de retornar aos Estados Unidos. A proibição de viajar até Cuba foi um dos regulamentos estabelecidos pelo governo norte-americano para conceder esse visto. Diante então dessa situação, a delegação das Ilhas Caimã tomou a decisão de desistir do jogo. Algo realmente surreal, ainda mais se levarmos em consideração que Ilhas Caimã e Cuba possuem até um histórico relevante de confrontos. Segundo registros oficiais, já aconteceram 15 jogos entre essas duas seleções, inclusive alguns foram em território cubano. São 12 vitórias de Cuba e 3 empates. Importante destacar que a Associação de Futebol das Ilhas Caimã chegou a entrar em contato com a CONCACAF solicitando que o jogo fosse realizado em outro país, mas a entidade prontamente recusou essa possibilidade, alegando que Cuba tinha o direito de mandar o duelo onde quisesse. Formada pela primeira vez nos anos 60, a seleção das Ilhas Caimã é atualmente considerada uma das mais fracas do mundo. Como eu disse antes, até pouco tempo, sequer havia vencido um jogo das eliminatórias e no ranking da FIFA ocupa atualmente a posição 195. Nunca disputou uma Copa Ouro, a principal competição de seleções da CONCACAF, e seu melhor resultado em toda a história foi um 4º lugar na Copa do Caribe em 1995. Antes da histórica vitória sobre Antigua e Barbuda agora em 2024, o time vinha de 2 derrotas. Uma por 4-0 para a Moldávia em um amistoso e outra por 5-1 para Aruba na CONCACAF Nation League. Até o fechamento desse vídeo, a CONCACAF, muito menos a FIFA, oficializaram a vitória de Cuba por WO. Por isso, o time ainda segue zerado na tabela do Grupo A. O que você achou dessa situação? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!